Na videoaula de hoje, a gente vai persistir a nossa primeira entidade no banco de dados, utilizando uma API Spring. Bom, primeiramente a gente precisa ter a base de dados para persistir, né? No caso aqui a gente tem uma tabela bem simples chamada produto, que vai ter o identificador único dela, né? Nome e valor. Nome é uma string de no máximo 100 caracteres e o valor é um decimal contendo duas casas depois da vírgula. Tá? Para isso a gente precisa, primeiramente ter um banco de dados rodando. No caso, o banco de dados que a gente vai utilizar aqui é o MySQL. Tá? E tem que estar rodando na máquina, ou se for utilizar remoto, no servidor que tu vai te conectar. Tem que ter o banco de dados criado e a tabela também, que é o que eu vou executar agora. Não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo da videoaula. Então aqui eu vou chamar de exemplo 1. Tá? Criei a base de dados e agora só vou colar aqui o comando para criar a tabela. Tá? Logo depois disso a gente vai fazer o quê? Construir o projeto. Você pode utilizar um projeto que já criou, basta adicionar as dependências, ou criar um projeto do zero. Tá? Vou selecionar aqui Maven, que vai ser o nosso gerenciador de projetos, linguagem Java, né? A versão, vou escolher a versão padrão que ele já está aqui. Aqui eu vou colocar a nossa URL. Aqui eu vou dar o nome do projeto, né? Vou chamar de exemplo 1. E aqui eu vou adicionar as dependências dele. Vou selecionar o DevTools para permitir que o servidor, à medida que a gente altere o código, ele restarte. Tá? Versão web do Spring. Cadê? Só um pouquinho. Vou trocar aqui a forma de visualização, que fica um pouco mais fácil de localizar. Vou selecionar o driver do MySQL, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, o banco de dados que a gente vai utilizar. E aqui é a API que a gente vai utilizar para conexão. O Spring possui várias APIs para conexão com o banco de dados. Aqui eu vou utilizar a mais simples delas, que permite fazer o quê? Conexões SQL no banco de dados direto. Tá? A gente não vai utilizar mapeamento objeto relacional nesse primeiro exemplo. Feito isso, vou gerar o projeto. Com a pasta salva, vou vir aqui, descompactar ela e abrir no NetBeans. Ó, ele vai aparecer esse aviso que não é possível carregar o projeto. Por quê? Porque ele não tem as pendências resolvidas, as dependências do projeto. Então, tu pode vir aqui, clicar com o botão direito, ó, e construir com dependência. Daí ele vai baixar, pode demorar um pouco, as dependências que ele precisa. Depois da execução, tu pode ver que vai dar um erro. Não tem problema, tá? O que é esse erro? Ó, a URL não foi configurada, tá? A URL de conexão com o banco de dados. Então, ó, a gente vai abrir aqui outros códigos fonte e abrir esse arquivo aqui que contém o que? As configurações da aplicação, tá? E vamos colocar os dados de conexão. A URL de conexão, tá? Que contém o que? O JDBC, MySQL, qual é o local, né, de conexão, o endereço IP de conexão, o nome da base de dados e esse pedacinho aqui, ó, que indica o que? Uma configuração que o Java precisa para resolver questões de fuso horário
no Brasil, tá? Em algumas versões do Java, vai depender muito da biblioteca que tu está utilizando e a versão do teu banco de dados. Usuário e senha também do banco de dados. No meu caso, eu coloquei root e root. Feito isso, ó, agora a gente vai executar a aplicação. Vai ver que ele vai baixar mais um monte de coisinhas. Essas coisas são dependências em tempo de execução. Após a execução, vai ver que ele vai estar rodando aqui, ó, na porta 8080. Mas a gente não tem nenhum serviço disponível, né? Porque a gente só tem o esqueleto do Spring até agora. Agora a gente vai começar a construir as estruturas que a gente precisa para fazer as operações de CRUD na nossa tabela. A primeira coisa que a gente precisa é o quê? É uma entidade para representar esse nosso objeto no banco de dados, né? Uma representação no Java desse objeto do banco de dados. Aqui, pessoal, a gente vai organizar a nossa estrutura num padrão MVC. Tá? Então, a gente vai deixar tudo que é relativo ao modelo num pacote do Java chamado modelo e o nosso controller num pacote separado. Tá? O modelo é responsável pelo quê? Primeiro, pelas operações de persistência de banco de dados e pelas regras de negócio. Tá? Então, tudo relativo à persistência, regras de negócio, fica no modelo. O relativo ao controller, que é o que? Receber as requisições e encaminhar para o modelo, vai ficar na pasta controle. Tá? Então, eu vou criar uma classe aqui chamada produto, que vai representar o que? A nossa estrutura do banco de dados numa classe Java. Tá? Ela vai ser do pacote modelo.entidade, tá? Que é como a gente chama esses objetos persistidos da base de dados. Tá? Essa representação desse objeto persistido. Então ele vai ter o que? Os mesmos, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho, os mesmos atributos da tabela. Então um int id, uma string nome e um float valor. Tá? E vou vir aqui, ó, e encapsular essas classes. Desculpe, esses atributos. Tá? Já deixando eles como privados. Então isso aqui é a representação da tabela produto do banco de dados. Feito isso, a gente vai criar o que? O nosso controller. Que a gente vai chamar de produtos. Normalmente a gente chama o controller do plural da nossa entidade. Só que ele vai ficar na pasta ponto controle. Tá? Pessoal, isso é importante, ó. Qualquer pasta que tu crie no Spring, ela sempre tem que ser o quê? Uma subpasta da raiz do teu projeto. No caso, a raiz do meu projeto é br.edu.ifrs.restinga.exemplo1. Então, qualquer pasta que eu crie, arquivo, ele tem que ficar o quê? Do exemplo para baixo, né? Uma subpasta do exemplo. Por quê? Porque o Spring ele sempre começa a ler os arquivos para fazer o processamento dele a partir da raiz do teu projeto. Tá? Então, se eu criar uma pasta, um pacote assim, ó, ele não vai reconhecer. Então, isso vocês têm que ter muito cuidado. Só controle. Então, ó, a gente tem controle e a entidade. Aqui eu vou botar as anotações de controle, né?
Então eu vou dizer para o Spring que ele é um controller e que as respostas dele são pelo corpo da requisição. Tá? Importante, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Que eu estou importando automaticamente, tá? As anotações. Então tem que ter cuidado. Toda vez que tu adiciona uma anotação, tu tem que garantir que o import esteja correto. Tá? Como eu estou usando o Ctrl espaço, ele já está fazendo a importação automaticamente. Tá vendo aqui que ele me informou que que esses elementos não tem Javadoc. Tá? Que são o que? A documentação, a forma que o Java documenta seus arquivos. Se tu clicar aqui, ó, e mandar baixar, ele já vai automaticamente na internet, pega a documentação do arquivo da biblioteca e já anexa nas documentações do Spring, ó. Espera um pouquinho que ele está baixando. Terminou de baixar, só dá o OK. E agora, ó, dá um Ctrl espaço de novo, ele já exibe a documentação da biblioteca, anotação, o que for. Tá? Feito isso, pessoal, eu vou começar a criar as operações de CRUD, definir 5 operações básicas de CRUD, né? Cadastrar produto, tu vai indicar qual produto que tu quer cadastrar, somente o nome e o valor, né? Porque a ID é gerada pelo servidor. Recuperar, que ele vai retornar a partir de uma ID qual o produto vai ser recuperado, somente um produto, né? O listar, que vai listar todos os produtos. Atualizar, que a gente vai passar um produto com uma ID, ele vai atualizar o produto com aquela ID. E o excluir, que a gente vai indicar qual ID a gente quer e ele vai excluir da base de dados, tá bom? Então a gente faria o quê? Criaria uma anotação para cada um deles. Por exemplo, public cadastrar produto, que vai receber um produto. Tá vendo aqui, ó, importou automaticamente lá do modelo. Opa. Produto. Só que, né, faltou aqui indicar o retorno. O que ele vai retornar? Bom, pessoal, o cadastro ele sempre retorna, pode retornar duas coisas, na verdade, né? O ID do produto novo cadastrado ou o próprio produto já com seu novo ID. Mas é sempre importante que tu retorne o ID para o cliente após o cadastro. Por quê? Porque não tem outra forma dele saber isso. Como é o servidor que vai gerar, não tem como tu adivinhar ou saber qual ID. Por exemplo, se tu precisa fazer uma operação posterior que dependa desse cadastro, por exemplo, tu está cadastrando o produto que depois tu vai fazer a venda dele. Tu vai precisar dessa informação. Então é vital que no processo de cadastro tu sempre retorne o ID gerado nesse cadastro. Então, tu pode retornar um int aqui que só vai ter o ID, ou que é comum retornar um objeto do tipo produto com todos os elementos que foram cadastrados, mas mais o ID gerado. Tá? E agora? Bom, eu poderia vir aqui e botar as operações de SQL, insert. Só que o que a gente vai acontecer? A gente vai começar a misturar código. A gente está misturando o código do controle com código do modelo, o que não é uma boa prática de programação. Então, para isso, a gente vai utilizar um outro padrão de projeto. No caso, o DAO, tá? Data Access Object, ou objeto de acesso a dados. Que é uma outra forma, né, que a gente tem de modelar esse acesso ao banco de dados, onde tu pega e cria uma classe que ela é responsável por todas as operações
de acesso e interação com o banco de dados. Tu basicamente isola as operações de banco de dados num grupo de classes. Essas classes se chamam DAO. Tá? E isso tudo faz parte do quê? Do modelo. Então vou vir aqui no modelo, vou dar um new class e eu vou chamar de produto DAO. Só que vezes, né, ela não faz parte da entidade, então ela faz parte do modelo. Então a gente vai botar modelo.dao. Tá. Prontinho, ó. Então no modelo DAO, produto DAO. Aqui sim a gente vai executar essas operações de acesso ao banco de dados. Então ele vai ser um espelho do nosso controle. Ele vai receber um objeto do tipo produto, cadastrar ele e retornar um objeto do tipo produto. Só que a única diferença é que nesse retorno vai ser um objeto já com sua ID. Vou chamar só de cadastrar, porque como ele já vai estar dentro do produto da aula, eu vou saber que eu estou falando de um cadastro de produto. Public, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. O retorno dele vai ser um produto. Ele vai receber um produto. Então tá. Aqui, ó, não organizou o import direito, tá vendo que não foi feito import? Tu pode só clicar aqui, ó, e mandar adicionar import ou dar um Ctrl espaço, mais um Ctrl espaço, que ele vai achar o que eu quero e dar um enter. Daí, tá vendo? Ele fez a importação. Bom, vamos lá. Agora realmente eu tenho que fazer a operação de banco de dados. Para isso, né, eu vou utilizar uma estrutura que o Spring nos fornece, que é o JDBC template. Tá? Como eu já tinha dito no início, existem várias formas de conectar com o banco de dados. Eu estou utilizando aqui uma das mais simples, que permite a gente executar operações de SQL direto. Então a gente não vai fazer mapeamento, objeto relacional, outras coisas mais avançadas vai ficar para outras aulas. Então, essa estrutura aqui, pessoal, permite o quê? Eu realizar operações direto no banco de dados. Eu poderia simplesmente fazer um new JDBC template e passar as configurações, conexões com o banco de dados. Mas a gente está utilizando o Spring para facilitar a nossa vida. Então a gente pode fazer o quê? Terceirizar essa responsabilidade para ele, utilizando essa anotação aqui. Que tu está dizendo o quê? Que ele passa a ser responsável por gerenciar as instâncias dessa classe. Então eu poderia fazer, ó, isso aqui e executar um select qualquer, né? Fazer por exemplo, aqui um insert e os dados aqui, sem nenhum momento fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu passei essa responsabilidade pro Spring gerenciar, criar, instanciar essas classes pra gente, através lá dos conceitos dele de gestão de dependência, todas essas características que ele traz. Tá? Só que eu só posso fazer isso se eu estiver dentro de um componente do Spring. O que é um componente do Spring? Bom, a gente já viu um aqui, né? Esse controller aqui, opa, ele é um componente do Spring. Mas a gente também pode transformar nossas classes em componente do Spring. Basta botar essa notação aqui. Component. Então, eu estou dizendo que esta classe aqui, produto DAO, também é um componente do Spring e ele pode gerenciar automaticamente. Tá? Então, toda vez que tu utilizar um auto-add, tu tem que dar dentro de um componente. E se tu quer transformar uma classe tua em um componente, tu põe um @component. Tá? Feito isso, agora eu posso utilizar o JDBC já configurado. Ah, mas onde é que ele pega as configurações? Bom, desse arquivo aqui, ó, que a gente já definiu. Então é aqui que ele vai pegar os URLs para conexão, usuário e senha do banco de dados, tá?
Feito isso, agora a gente vai poder executar essas operações. Para executar a operação de atualização, qualquer operação de atualização na tua base de dados, tá? Tu usa o comando update. Cuidado, às vezes o pessoal se confunde e acha que o update é relativo a somente a operação SQL update. Não. Isso aqui significa o quê? Que tu vai fazer qualquer alteração na tua base de dados. Pode ser uma inserção, uma exclusão ou uma própria atualização. Tá? Então, essas operações de mudança na base de dados, a gente utiliza o update. Operações de consulta, a gente utiliza esse comando aqui, ó, o query, tá? Que permite fazer consultas. Então, basicamente, as operações de insert, delete, update, tu usa update. Select, tu usa o query. Feito? Agora eu vou executar a operação de cadastro desse produto através do insert into produto values. Cuidado, pessoal, aqui, ó, muitas vezes tu pensa em fazer isso aqui, né? Daí tu vai botar, se a gente for lembrar, ó, e daí tu coloca uma outra aspa aqui, tu concatena o nome do produto. Porque lembra que uma operação de SQL nada mais é que uma string, né? Cuidado, isso aqui pode gerar uma falha de segurança que a gente chama de SQL injection, né? Que permite o quê? Que um usuário malicioso, até um usuário cometa um erro, coloque uma aspa lá, acabe ou causando um erro no teu cadastro, ou inclusive apagando uma base de dados com ataque malicioso. Tá? Então a gente sempre utiliza o conceito do que? De variáveis. Então todo valor que for imputado pelo usuário, a gente não pode botar direto no insert. A gente tem que mandar ele através de uma variável. Então eu vou colocar aqui uma interrogação. Tá? Vírgula, interrogação. Ah, faltou aqui dizer quais campos eu estou cadastrando, né, no produto. No caso, o nome e valor. Tá? Então o que, que eu fiz aqui? Ó? Essas duas interrogações aqui eu estou dizendo o quê? Que existem duas variáveis nesse insert, tá? No caso, o nome e o valor. E agora, ó, eu vou dar uma vírgula e vou mandar essas duas variáveis como parâmetro do update. No caso, ó, produto.get nome, vírgula, produto.get valor. Tá? Fechei aqui. Então, o que eu estou dizendo? Ó, que a variável primeira interrogação vai ser associada a essa variável e essa segunda variável vai ser associada a esta variável aqui. Se tivesse 3 campos, botaria 3, tá? O importante é que essa ordem deve ser seguida. Cada interrogação é associada com a primeira interrogação dos parâmetros posteriores, tá? Basicamente, o nome associado a essa interrogação e o valor a essa. Se tivesse uma terceira, ó, colocaria uma outra interrogaçãozinha aqui e adicionaria uma vírgula aqui e o valor, tá? Pronto. E aqui eu teria que retornar o produto. Só que falta uma coisa muito importante, né? Logo depois da inserção, o ID vai ser gerado, né? E como a gente recupera esse ID, tá? Existem algumas formas de tu fazer isso. Eu optei por uma das mais simples. Poderia usar um keyholder, mas eu tenho que fazer algumas frescurinhas. Optei por utilizar a própria API do MySQL para retornar isso. Tá? Para isso eu vou utilizar o query for object, que permite o quê? Fazer uma pesquisa e jogar em um tipo específico do Java. No caso aqui, com a nossa chave é um inteiro, eu vou jogar numa variável int. Tá? Então basicamente a gente tem que ter o select aqui, um pouquinho. Tá. Opa. Select last insert id, que é o que, pessoal? É um comando do próprio MySQL que retorna o último ID que ele gerou nessa conexão.
No caso, como a gente acabou de inserir, vai retornar o ID do produto, tá? E aqui, pessoal, tem que ser a classe que a gente quer o retorno. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer integer.class. Eu estou dizendo o quê? Que ele vai converter essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa no banco de dados em um inteiro. Tá? E aqui eu vou botar int id recebe esse valor aqui, tá? Pronto. A partir disso, ó, ele vai pegar o último valor inserido, vai jogar dentro desse int. Eu vou pegar e setar esse meu produto com esse valor. Tá? Essa aqui é uma das formas mais simples que tem, tá? Qual é o problema? Ele é incompatível com outros bancos de dados. Se tu estiver usando um Oracle, por exemplo, esse comando não vai funcionar. Tá? Bom, essa daqui é a operação de inserção. Lembrando que a gente não está validando nada, não está testando, por exemplo, se vai ter um erro de conexão. Não é o objetivo da aula de hoje. Depois a gente vai fazer o quê? Vai passar a estudar um pouco sobre o tratamento de erros, tá? E como a gente corrige esse tipo de situação. Feito isso, ó, eu vou vir aqui fazer o quê? Bom, eu preciso carregar esse produto DAO no meu, ó, controle. Para isso, bom, eu vou utilizar aquele mesmo recurso do AutoWire. Quer ver? AutoWire. Produto DAO. E vou mais uma vez passar o controle para quem? Para o Spring. O Spring vai passar a gerenciar as instâncias dessa minha classe. Tá? Eu vou vir aqui, vou produto DAO, ponto, cadastrar e passar como parâmetro o produto que eu recebi. Vou fazer o quê? Vou retornar para ele também. Então tu percebe, ó, que o controller ele tem até um papel meio bobo, né? Ele só recebe a requisição do cliente e retorna. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Bom, criar os mapeamentos, aquele que a gente tinha definido lá para a URL dessa conexão. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um mapeamento dizendo que o cara vai acessar esse operador pela URL barra cadastrar produto, tá? Pelo método post. Faltou aqui. Pronto. O que eu estou dizendo aqui? Que o cadastrar produto vai ter como URL o endereço do servidor barra cadastrar produto. Tá? E o método que ele vai utilizar para enviar o dado vai ser o método post, pelo corpo da requisição. E aqui, ó, eu vou dizer que, ó, essa anotação está dizendo o quê? Que esse objeto aqui ele deve vir pelo corpo do teu post. Então aqui eu estou dizendo que eu recebi o conteúdo por post e esse objeto específico deve vir por post. Tá? E agora, bom, a gente fez tudo isso, né? O ideal é sempre o quê? Testar. Tá? Não adianta ficar aqui digitando código e em nenhum momento tu testa. Como eu estou com o recurso aqui, ó, do DevTools ativo, todas as alterações que eu fiz, ó, dou um espacinho, salvei ele para o servidor e restart. Então esse servidor está atualizado com todas as minhas mudanças. Agora eu vou ter que testar. Para testar não dá para utilizar somente o navegador. Por quê? A gente não tem como fazer o envio de post simplesmente digitando aqui uma URL.
tá? A gente teria que fazer via o JavaScript ou uma outra ferramenta. No caso aqui, ó, eu vou utilizar o Postman. Tá? O Postman ele tem duas versões. Tá? Uma como plugin do Chrome, só que é uma versão que se tu dá uma olhadinha aqui, ó, tu vai ver que ele é uma versão que está desatualizada. Porque o pessoal do Postman optou por desenvolver o quê? Um aplicativo que tu tem que instalar na máquina. Tá? Mas por que a gente vai fazer? A gente pode utilizar o que? Ou caso tu possa instalar alguma coisa na tua máquina, tu pode vir aqui e baixar a versão mais recente deles, ó, no site dele, Get Postman. Ou se tu não tem permissão para instalar coisas na tua máquina, tu pode utilizar o plugin mesmo desatualizado, porque para os recursos que a gente vai precisar não tem problema, tá? Não tem necessidade da versão mais recente dele. Bom, feito isso, né, eu instalei no próprio plugin mesmo. Ah tá, tem que esperar um pouquinho que ele está instalando. Terminou de instalar, vai abrir o aplicativo. Vai pedir aqui se tu quiser deslogar, não precisa, tá? É só tu mandar aqui, clicar aqui que ele já vai direto para a aplicação. Aqui ele vai avisar, né, que tem uma versão, que essa versão está desatualizada, que ele para te utilizar app, mas não tem problema, só fechar aqui, tá? Aqui se tu criar blocos, tem um monte de coisa que tu pode configurar, fazer coleções de teste, é bem interessante, tá? Aqui a gente vai utilizar um bem básico, só para conseguir enviar o dado para o banco e cadastrar. Então vou fechar aqui e vou fazer o envio do dado, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar o URL de envio. No caso, pode ser localhost ou 127.0.1, tá? Barra cadastrar produto. E aqui também tem que indicar a porta. No caso, a porta, como não é 80, que é a porta padrão, eu vou trocar para 8080. E, muito importante, deixa eu dar um zoom aqui, trocar o método, porque esse é o método get, né? Eu vou fazer essa requisição pelo método post. Só que para enviar o post, eu preciso também enviar o corpo, tá vendo? Ó, o get não aceita o envio de corpo. Já o post aceita o envio de corpo. Então, vou trocar para post, vou vir aqui e vou trocar meu corpo. Só que olha só, como eu vou enviar esse corpo? Tá? Normalmente ele vem com a formatação dos dados lá para aqueles formulários HTML. Não é o que a gente quer, né? A gente vai enviar através do quê? De um objeto JSON, tá? Eu não vou entrar muito nos méritos da construção desse objeto, mas tem bastante documentação online, vocês podem pesquisar. Vou vir aqui, vou trocar para JSON, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Então eu vou enviar via corpo de requisição. Qual formato eu vou utilizar? RAW, né? Que é cru, que é um formato sem nenhuma especificação, mas o tipo vai ser JSON. Tá? E daí aqui eu vou botar a string que vai representar esse meu objeto JSON que eu vou enviar para o servidor. Então todo objeto JSON começa com chaves. Então vou botar chaves aqui e os campos do objeto. No caso, nome sempre com aspas, tá? Nome, dois pontos, batata, por exemplo, vírgula, valor, e no caso o valor da batata. Vamos dizer, só para teste, cuidado, não é vírgula, é ponto, tá? Porque ele utiliza o formato americano, então ponto 50 para dizer que custa 2,50. Também faltou as aspas aqui, prontinho. Agora está o objeto para ser cadastrado pronto, tá? Feito, vou fazer o envio. E olha só que interessante, ó. Aqui o status 200, tá? Que é o status de OK do HTTP. Realizou a operação, aqui é o quantos milissegundos demorou. E aqui é o retorno, ó. Pode ver que ele me retornou todo o objeto, só que com o ID dele, tá? Ah, será que deu certo? Bom, como a gente não fez as APIs de consulta, a única forma de a gente ter certeza é o quê? Vindo aqui no banco de dados, ó, e
fazendo um select asterisco from produto. Executei aqui e fizemos a nossa primeira inserção com sucesso no banco de dados. Tá? Vamos fazer mais um testezinho aqui. Vou inserir o abacate, que deve custar um pouco mais caro que uma batata, R$6. E gerou já com a ID 2. Tá? Lembrando que quem controla isso é o próprio banco de dados. Tá? Tanto que se eu vier aqui e inserir um manualmente, tomate. E vier aqui e inserir um novo. Pelo Postman, né, que vai ser pelo servidor, tu pode ver que já vem com a ID 4. Por quê? Porque tudo isso quem gerencia é o servidor MySQL. Então não importa de onde vem a inserção, ele vai garantir sempre que as chaves primárias sejam únicas. Então tá, agora a gente tem que realizar as demais operações. Vou executar a operação listar para a gente conseguir ver a base de dados pelo Postman. Public. Aqui, né, o que o listar vai me retornar? Uma lista de produtos. Eu vou usar aqui um array list. Array list do Java. Vamos tornar uma lista de produtos. Vou botar aqui listar produtos. Não precisa receber nada como parâmetro, né? Ele só vai retornar uma lista. E aqui eu vou mapear como listar produtos. Como listar não precisa receber nenhum parâmetro, eu posso receber essa requisição pelo método get. Tá? O que eu vou fazer? Mais uma vez, né, eu vou utilizar o que? O DAO. Então, lá no produto DAO, agora eu estou indo aqui para a classe produto DAO, eu vou construir essa operação aqui, que vai fazer o quê? Vai fazer um select no meu banco de dados e retornar todos os produtos. E para cada produto eu vou fazer o quê? Eu vou construir um objeto Java do tipo produto. Então aqui, eu vou ter um método que vai ter aquela mesma assinatura. Public. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou criar uma lista em branco. De produtos. Que eu vou jogar numa variável chamada produtos. Tá.
E agora eu vou fazer consulta no banco de dados. Para essa consulta eu vou utilizar uma outra estrutura que é bem interessante das pesquisas, que é o Query for Role Set. Tá? Esse aqui mesmo. E aqui ó, eu vou fazer um select, tá? Asterisco from produto. O que o Query for Role Set retorna pra gente? Ele retorna um objeto, ó, chamado Role Set. O que esse SQL Role Set é? Ele é basicamente um ponteiro. Ele vai marcar para a posição que está nos dados de retorno que ele tem. E toda vez que tu chamar esse método aqui, ó, chamado next, ele é o que? Ele retorna, tá, um booleano que diz o que? Se existe um próximo item. Tá, então se tu tiver 10 itens, quando tu der o primeiro next, ele vai retornar true, dizendo que tem um item. Se tu der um novo next, ele vai retornar true porque tem um outro item. Tá? Até ele chegar no último item, quando ele vai retornar o que? Falso, depois que ele operou o último item. Então quando ele chegar no último item, ele vai retornar verdadeiro. Depois que tu fizer um next depois do último item, ele vai retornar falso, porque não existe o próximo item. Então a gente pode fazer um loop utilizando ele, ó. Enquanto existir um próximo item, ele vai ficar dentro desse loop. Tá? É a forma mais fácil de tu percorrer os elementos. Tu não sabe quantos elementos tu tem, mas tu sabe que enquanto tu estiver nesse loop, tu vai ter um elemento válido. E daí para cada elemento desses eu vou fazer o quê? Eu vou criar um produto, porque cada linha representa um produto do meu banco de dados. O produto, vou jogar na variável produto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor dessa linha aqui e setar nesse meu produto. Então, cada vez que eu cair nesse loop, eu vou estar tratando um produto. Dessa minha lista de produtos que pode ter de 1 a 100, 50 mil, quantos for. Tá? E eu vou ter que setar os meus três valores. ID, nome e o valor do produto. Então, produto, ponto, set ID, vou começar por ali. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse ID da onde? Desse meu produto roleset. Produto roleset, ponto, get. E daí tu tem formas de pegar cada coluna, tá? Como quem determina o tipo é o banco de dados, aqui tu vai dizer qual tipo eu vou pegar. No caso, o ID é do tipo inteiro, tá? Eu posso dar tanto a posição da coluna quanto o nome da coluna. No caso, eu vou optar pelo nome porque eu acho mais interessante, mais fácil, fica mais claro. Então aqui, ó, eu vou pegar da coluna ID e setar o ID do produto. Mesma coisa eu vou fazer para o nome. Produto.set nome. Eu vou pegar lá do produtos roleset ponto get string nome e produto ponto set valor. Eu vou lá no produtos, set.get float a coluna valor. Feito isso, né? Então eu criei o objeto, preenchi ele com os valores do banco de dados.
Agora eu vou fazer o que? Eu vou adicionar na minha lista de produtos. Produto.add produto. Então eu vou percorrer todos os itens do meu banco de dados, criar um produto para cada um, setar seus valores, adicionar na lista e no final eu retorno essa lista. Então olha só, recapitulando, ele vai criar a lista, vai fazer um select para recuperar todos os itens lá do banco de dados, vou percorrer enquanto existir elementos nessa lista e para cada um criar um produto, setar seus valores e retornar no final essa lista. E agora aqui no meu controller eu vou fazer o quê? Mesma coisa, eu vou retornar essa chamada. Então tu pode ver que o controller ele serve como o quê? Basicamente como um gerente, ele recebe a requisição e encaminha para o DAO realmente executar. Tá? E daí ele pega o retorno da execução do DAO e retorna para esse cliente que fez a requisição. Então, Postman vai requisitar como cliente nesse nosso servidor, o servidor recebe a requisição, identifica que ela é, né, qual método que é, vai lá e pede para o DAO responsável executar a operação, pega o retorno dessa execução e devolve para esse cliente. Agora eu vou vir aqui, ó, vou criar uma nova abinha, tá? Ele permite múltiplas abas, como se fosse um navegador. Eu vou fazer um get, ó, 127.0.0.1, dois pontos, a porta 8080 barra listar produtos. E tá aí, ó, a nossa lista de produtos cadastrados. Agora a gente vai fazer, né, a operação para retornar somente um produto a partir da sua ID. Tá? Pode ver que aqui retorna uma lista de produtos. O JSON ali ele utiliza o colchetes como identificador de lista. Né? Então, ó, vou começar pelo controle. Vou fazer request mapping, né? Que vai ser aqui, barra recuperar produto barra e daí ó uma variável de caminho, né? Que vai ser o ID do produto que ele recuperar. Então, public, ele vai retornar somente um produto. Tá. Recuperar produto. Vai receber um int ID, que é aquela variável de caminho. Aqui tem que botar a anotação para a variável de caminho. Que é a variable. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Abrir e fechar chaves. Vou dar um enter. E aqui, novamente, agora eu tenho que criar a operação lá no meu DAO. Aqui, ó. Novo public. Vai retornar um produto. Esperar. Vai receber um ID como parâmetro. E ó. Vou utilizar a mesma consulta que eu fiz aqui. Só que utilizando um where. Quer ver?
os campos site select asterisco from produto. Só que aqui eu tenho que adicionar um where id igual a e novamente utilizar a variável com interrogação. Então, vou colocar uma interrogação e logo depois eu vou botar a variável associada a essa interrogação. Então, ó, eu vou receber esse id, que vai virar essa interrogação aqui, que eu vou mandar como parâmetro aqui. Tá? Feito isso, ó, vou extrair esse valor para uma variável. Vou chamar produto whole site. Tá? E agora, isso aqui é importante, tá? Não dá para fazer isso aqui direto. Por quê? Porque quantos itens vai retornar essa pesquisa? Ele vai retornar 0 ou 1. Tá? Se tiver, ele vai retornar um item, porque só pode existir um produto com a mesma ID. Tá? Mas pode ser que não exista. A gente está tentando recuperar um elemento que não existe. Como a gente não está tratando erros ainda, tá? A gente só tem que evitar que não gere um erro no servidor. Então a gente vai ter que fazer somente testar para ver se existe algum elemento. Para isso a gente pode fazer isso aqui, ó. If next significa o quê? Que existe pelo menos um elemento. Se não tiver nenhum elemento, na primeira vez que tu chamar isso aqui, vai retornar falso. Caso tenha, vai retornar verdadeiro. Então, se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou criar um new produto. Vou setar com os valores. Opa. Daí retorno esse produto. Importante, é só obrigado a retornar alguma coisa, né? Então, caso esse produto não exista, a gente não está tratando de erros ainda, eu vou só retornar null. Daí agora a gente pode vir aqui no produto e o produto vai chamar o recuperar. Tá? Faltou retornar aqui. Prontinho. A gente pode vir aqui no Postman e testar o recuperar produto. Barra, vamos olhar um aqui, vou pegar o de ID 2. Ele recuperou aquele produto, tá? Vou botar um 3
ferramentas aqui, pode ver que ele retorna somente um produto. Se eu colocar um número que não existe, 90 vai retornar vazio, no caso, nulo. Coisa importante aqui é que a gente está com uma redundância de código. Tá vendo aqui, ó, que esse código aqui se repete? Ó, esse código e esse código são praticamente iguais, né? Tirando essa parte aqui que ele adiciona e que ele retorna. Por exemplo, se eu criar um novo campo do meu produto, eu vou dizer agora que ele vai ter lá, sei lá, modelo ou marca. Tá, eu vou ter que criar um novo campo, vou ter que vir aqui, vou ter que editar esses dois pontos do código, tá? Isso começa a se tornar o quê? Um código repetitivo sempre deve ser evitado. Então, para facilitar, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso aqui, ó, em um método, tá? Inclusive, o próprio NetBeans ou as outras ferramentas permitem extrair isso de forma automática. Quer ver, ó? Eu vou selecionar essa parte do código aqui, ó, e vou na aba refatorar, introduzir método. Olha que interessante. Então, ó, ele é um método privado, tá? Que eu vou chamar de criar produto. Ó, e ele vai procurar, inclusive, pontos duplicados no meu código para substituir. Então, olha só que interessante. Ó. Deixa eu achar onde ele criou. Ó, ele criou aqui embaixo, ó. Um produto, tá? Que recebe um role set como parâmetro, cria um produto, seta os valores e retorna o produto. E aqui, ó, ele substituiu aquele nosso pedaço de código pelo criar produto e, inclusive, no listar ele também substituiu aquele pedaço de código pela chamada desse método. Tá? Poderia ter feito isso manualmente também. Eu quis utilizar um recurso, quis mostrar um recurso interessante do NetBeans, tá? Inclusive, o Eclipse e quase todas as outras ideias possuem recursos similares, tá? Agora a gente vai executar a operação para excluir produtos, tá? Vamos novamente aqui no controle e criar a chamada. O que ele vai precisar receber? Bom, a gente vai excluir basicamente pelo identificador único, tá? Que é a melhor forma de excluir. Então, tu vai dizer qual é o ID do produto que tu quer excluir e ele vai excluir aquele produto. A exclusão vai ser só um produto por vez. Então, a gente vai chamar de... pode ser excluir produto barra e o ID do produto para ser excluído. Aqui, public. Ele não precisa retornar nada, né? Basicamente a gente está partindo, como a gente não está trabalhando com tratamento de erros, a gente está partindo do pressuposto que todas as operações vão ser executadas com sucesso. Obviamente que depois a gente tem que vir e começar a tratar esses erros aqui, mas isso vai ser para uma próxima aula. De excluir produto e aqui vou botar uma identificação da variável de caminho. Similar ao recuperar, só muda o ID. Tá. Não precisa retornar nada, mas eu posso chamar, né, o produto DAO e daí aqui eu vou ter que ir lá no meu DAO e criar esse método. Então eu vou vir aqui, ó. No final eu vou botar o... esse aqui é aquele método que ele criou, tá? Eu vou botar abaixo dele aqui para deixar todas as chamadas juntos. Public. Tá, não precisa retornar nada. Excluir, vou receber o ID. Fazer a chamada.
Vou usar o update do JDBC template porque eu quero fazer uma alteração, né? Vou chamar delete from produto where id igual a interrogação e vírgula o id que eu vou mandar para execução. Só isso é suficiente. Lembrando que a gente não está fazendo nenhum tratamento de erro. Vou vir aqui e vou chamar o controle. Vou voltar para cá, ó, chamar o excluir com ID. A exclusão é uma das operações mais simples, né? Quando a gente não está tratando erros. Vou vir aqui, ó, vou criar uma outra abinha. Deixa eu pegar o listar aqui para a gente ver o que tem disponível. Listar produtos. Vamos excluir o item 3. Então, 127.0.1.80 barra excluir produto barra o ID, vamos excluir o 3, né? Ó, não retornou nada porque ele, por padrão, não retorna nada. Só o 200 que seria o sucesso, tá? Se eu vier listar aqui, vai ver, ó, que sumiu aquele elemento, tá? Isso aqui é muito importante, ó. O MySQL não faz, né? Não é uma boa prática tu reutilizar códigos. Então, por exemplo, eu excluí aquele item. E agora eu vou cadastrar um novo item. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, e vou cadastrar a melancia, tá? Custando R$15. Quando eu fizer o envio, ó, tá vendo que ele criou o quê? Com a ID 5. Tá? Ele não reutilizou aquele ID que a gente excluiu, tá? Mesmo que a gente exclua o último item, ó, agora eu vou excluir a melancia. Ó, se eu adicionar um novo item, não vai virar o item 5, e sim o item 6, tá? Porque o 5 já foi utilizado. Então, toda vez que ele utiliza uma ID, ele basicamente queima ela e não reutiliza em nenhum momento. Então, se eu cadastrar o avocato, tá? Tu vai ver, ó, que vai vir com o ID 6 e não o 5, porque o 5 já foi utilizado naquele item que eu cadastrei e excluí. Tá? Isso é um comportamento normal e desejado para não gerar o que? Inconsistência de dados. Quando a gente utiliza múltiplas APIs com servidores separados, quando a gente tiver REST, vai ficar claro isso. Com isso a gente terminou a operação excluir, só falta a operação de atualização. O update, né? O atualizar, ele vai receber. Como a gente precisa indicar o objeto que vai ser atualizado, né? A gente tem que receber esse objeto via post. Então a gente precisa fazer uma operação de post para fazer a atualização. Então, assim, ó, atualizar produto e o método vai ser post. Aqui, ó, eu não coloquei, né, nesses dois o método get, porque por padrão ele sempre considera o método get se tu não trocar ele, tá? Mas se eu quisesse, eu poderia vir aqui e colocar o método para ficar claro que método eu estou operando nele.
Ele também não precisa retornar nada, tá? Porque diferente do cadastro, que eu preciso do ID, que é uma coisa que não existe, quando eu cadastro, quando eu envio o objeto para cadastro, tá? Neste caso não, como eu já vou ter o ID, porque eu só estou realizando uma atualização no elemento já existente no meu banco de dados, eu não vou ter nenhuma informação nova, então eu também posso retornar só void, tá? Atualizar produto. Então vai receber um produto como parâmetro. Através do cor. Então vou dizer pronto, tá? Não precisa receber o ID porque dentro do produto eu já tenho um campo reservado para o ID, então não preciso mandar o ID o produto, ele já está lá incluso. E daí eu vou chamar lá a operação no DAO, só para isso primeiro eu tenho que criar ela. Vou vir aqui, ó, e vou chamar aqui. Não precisa retornar nada. Atualizar. Vai receber um produto. Vou dar um JDBC template. Sempre as operações que afetam, que mudam o banco de dados, a gente usa o update. Então vou realizar update. Produto set. Daí aqui eu tenho que setar os valores. No caso, nome. De novo, tem que utilizar a interrogação. Então o nome vai receber o novo nome. Tá? Que a gente já está trabalhando na atualização inteira. Então sempre que a gente for atualizar, a gente atualiza todos os campos do produto. Não é assim, vou atualizar só o nome, só o valor. Não, sempre tem que mandar para atualizar o objeto inteiro com os dados, inclusive os que não foram mudados. Tá? Valor igual a interrogação também. E o que está faltando é o filtro para essa validação. Então é ID igual a interrogação também. Tá? Eu quero atualizar somente o que tem aquela ID. E agora eu tenho que mandar a lista de parâmetros. Tenho que mandar 3 parâmetros e sempre em sequência. Então primeiro eu tenho que botar o nome, o valor e por último o ID. Tá? Vou só dar um enter aqui para facilitar. Então eu vou botar produto.get nome, que vai ser o novo nome. Produto.get valor, que vai ser o novo valor. E por último o ID. Ó, então, este valor vai ser associado com este com este e este com este. Tá? Lembrando que a gente não está fazendo nenhuma validação, tipo campos obrigatórios e coisas do tipo, ou mesmo se existe esse ID para atualizar, que é uma coisa que a gente teria que validar antes. Tá? Se não tiver, não vai acontecer nada. Se tentar atualizar um objeto que não existe, ele vai simplesmente dizer que atualizou, mas não atualizou. Feito isso, a gente volta aqui e chama ele. Atualizar produto. Agora a gente tem que testar essa operação. Novamente no Postman, vou criar uma nova abinha aqui. Tem que trocar o método para post 127.0.0.1 barra, ficou atualizar produto. Isso, só conferir. Isso, atualizar produto. Aqui, trocar para HAL, trocar novamente para JSON, abre, fecha chaves,
Isso é importante, ó. Na atualização eu tenho que mandar o ID de qual eu quero atualizar. Então eu vou vir aqui, ó, deixa eu listar novamente. Eu vou atualizar o nome da batata. Tá. Lembrando que mesmo que eu vá atualizar somente o nome, eu tenho que também botar o campo valor com o valor original. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que a batata, que é de ID 1, tá? Vai mudar o nome para batata rosa. E o valor, mesmo que não mude, eu tenho que mandar o mesmo valor. No caso é, conferir, 2,50. Enviei e ó, não retornou nada, né? Mas retornou o status 200, que é o status de sucesso. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou listar novamente. Tu vai ver que o nome mudou e o valor continuou o mesmo, mas eu tive que informar. Se eu não informar, ele vai ficar como nulo o valor ou zerado. Então tá, com isso a gente executou, ó, todas as operações de CRUDs básicas nessa nossa entidade persistida no banco de dados, tá? Obviamente que ainda faltam algumas coisas, como principalmente tratamento de erros e as questões de regra de negócio, por exemplo, uma restrição que tu não pode cadastrar um valor negativo. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e só um pouquinho, ó, e atualizar um produto com valor negativo, tá? Daí tu pode dizer, mas a gente não pode cadastrar um produto com valor negativo. Isso é uma regra de negócio, algumas restrições que a gente tem que aplicar na hora que for desenvolver essa API, tá? Permitir o acesso. E obviamente tem toda a parte do cliente, né? Porque aqui a gente está fazendo uma API de teste utilizando o Postman. A gente teria que utilizar uma outra estrutura, poderia fazer via HTML com JavaScript ou até um programa em Java para se conectar nesse servidor e executar essas operações, né? Construir um cliente. Isso não é um cliente, isso é um servidor. Então, do MVC, a gente fez a parte de modelo e a parte de controller. Tem toda a parte de visão, né? Para permitir o usuário operar nessa API.